Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei. Graça e paz seja sobre o povo de Deus. Eu gostaria nesta oportunidade de compartilhar um assunto muito importante para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja. Quero falar sobre o jejum. O jejum é uma arma poderosíssima e que nós encontramos essa prática tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento nós encontramos, por ordenança do Senhor, uma vez por ano o povo de Israel, o povo judeu, a nação, jejuava, santificava esse dia para o Senhor e jejuava, Mas nós encontramos também o desenrolar desta prática do jejum e muitos outros colocando o jejum em prática em situações adversas, né? Nós encontramos jejuns, homens e mulheres jejuando ao Senhor em prol de uma resposta, em prol de uma vitória, em prol de um propósito. E nós vamos então dar uma mergulhada, eu e você, na palavra de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é tudo para nós. Você concorda comigo? A palavra de Deus é tudo para a igreja, sem a palavra não dá. Bom, eu quero primeiro pegar aqui e falar para você que o jejum ele pode ser total, né, sem comer, sem beber. Quem é casado, separar da esposa por um período de tempo, ou parcial, né? Você pode comer e não beber, ou você pode beber e não comer, certo? Ou algum tipo de alimento. Nós vamos aqui vamos começar em Daniel, capítulo 9. Daniel ele está lá entre os cativos em Babilônia, e Daniel ele começa então a ler, tá? Olha a importância de ler as escrituras. Ele começa a ler as escrituras e encontra, tá? Ele encontra nas escrituras que o final do cativo de 70 anos que disse o profeta Jeremias estava chegando ao fim. Então ele aplica no seu coração para buscar o Senhor em oração, rogos, que é a súplica, o jejum, tá no capítulo 9, versículo 3, você pode ler, e também ali saco e cinza, né, que é se humilhar perante o Senhor. Então ele ora, ele suplica, ele jejua e ele se humilha perante o Senhor. Olha só o que esse homem de Deus faz para atrair a presença de Deus e para o Senhor enviar resposta para ele. E aí o Senhor envia. Mas uma coisa interessante que na intercessão de Daniel, no capítulo 9, versículo 3, nós encontramos ele usando o pronome nós. Veja bem, ele coloca aqui usando o pronome nós. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Então ele coloca o pronome nós. É muito importante esse ensinamento na oração, porque muitas vezes a gente só ora como aquele fariseu, né? Mostrando o pecado, o problema dos outros, mas o nosso a gente não coloca para Deus. Então é muito importante a gente se incluir também nesse momento da intercessão, pedindo perdão, pedindo restauração também para a nossa vida espiritual. Está aí um ensinamento glorioso para a oração. Mas Daniel jejuava, e no capítulo 10 nós vamos encontrar ali Daniel mostrando como ele jejuava, o jejum parcial. E você também encontra aqui no capítulo 10, você lendo, você encontra a resposta de Deus, tá, para Daniel. Depois daquela batalha intensa nas regiões celestiais, Deus envia o anjo e o anjo Gabriel traz a resposta que Daniel tanto precisava em relação ao seu povo, tá bom? No capítulo 10, veja bem, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Olha só, Deus revela a sua palavra aos seus, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra. É muito importante entender a palavra de Deus. E teve entendimento da visão, a visão que Deus está dando. Naqueles dias Daniel esteve triste, esteve triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias.
Aí ele fala aqui, olha o jejum parcial: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então Daniel recusou-se a alimentar, tá, desses alimentos e de se ungir com unguento, com aquele óleo precioso. Por quê? Porque esses alimentos aqui, tá bom? Vinho, carne, manjar desejável, coisas finas, né? E esse óleo, esse unguento, eles eram utilizados em banquetes festivos, de festividade, de comemoração, de celebração. E Daniel estava muito triste por causa da situação do seu povo perante o Senhor e da sua cidade, Jerusalém. Então ele não iria colocar esses alimentos na sua boca, nem se ungir com unguento, tá bom? Então foi um jejum por 21 dias de oração, mas foi um jejum parcial, Nós vamos avançar aqui nesse ensinamento sobre o jejum, né? Nós encontramos outros colocando em prática o jejum. Você encontra Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, Esdras ali também jejuando. Você encontra Neemias, capítulo 1, verso 14, Neemias também jejuando, né? Neemias 1:4, melhor dizendo, Neemias jejuando, né, em prol ali, um propósito em prol da cidade de Jerusalém, em prol dali da restauração dos muros. Então você vê que o jejum também ele pode ser em relação a propósito. Nós vamos avançar nesse estudo e eu vou te colocar aqui uma relação de propósitos, tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada nos mostrando. Essa prática, né, lá que começou lá no Velho Testamento em relação ao povo de Deus, ele veio perdurando, né, e hoje perdura até os dias de hoje, sendo que quando chega no Novo Testamento você vê essa prática do jejum, mas uma coisa interessante, o Senhor traz um ensinamento definitivo sobre essa questão, daqui a pouco nós vamos falar. Mas eu quero também dizer, como exemplo, o próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Que coisa gloriosa, né? Sendo Filho de Deus, ele foi levado para o deserto, diz a Bíblia, Mateus 4, Lucas 4, e chegando lá, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Muito bem, há na Bíblia o seguinte: mas 2 pessoas que foram capacitadas por Deus para jejuar 40 dias e 40 noites, tá? Primeiro, foi Moisés, quando subiu o Monte Horebe para receber as tábuas da lei, ele ali jejuou 40 dias e 40 noites. Esteve Moisés perante o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu e nem bebeu. Êxodo 34, versículo 28. Também Elias, no capítulo 19:8, comeu um pedaço de pão, bebeu um pouco de água para a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o Monte de Deus. Ele caminhou 320 quilômetros da onde estava até o Monte Horebe, o Monte de Deus, tá? Ele não caminhou 40 dias e descansou 40 noites, não. Ele caminhou 40 dias e adentrou a noite caminhando. Então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Que coisa tremenda, né? Só Deus para capacitar o homem, para que o homem venha jejuar esse tempo prolongado. Deus pode capacitar, se é um propósito de Deus. Bom, indo para o ensinamento do Novo Testamento, o ensinamento que eu falo que é definitivo para a igreja, é um modelo de jejum para a igreja. O Senhor Jesus ali aplicando o ensinamento sobre a oração em Mateus 6 e o jejum e outros ensinamentos, ele fala aqui no versículo 16, 6:16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Que coisa gloriosa! Esse é o ensinamento definitivo.
mas eu quero aqui fazer alguns destaques para você desse ensinamento do Senhor. Primeiro, você não pode se mostrar contristado, você não pode se mostrar cabisbaixo, entendeu? Com aquela tristeza. Você tem que estar com a cabeça erguida muito bem, um coração puro, tranquilo, leve e entrar no jejum com Deus. O segundo destaque é você ungir a tua cabeça e lavar o seu rosto, você praticar a higiene normal, tá? A higiene normal e começar então o seu período, aí eu não sei quanto tempo você vai levar o seu período diante de Deus de jejum. E o terceiro e último destaque aqui desse ensinamento, muito importante quando você praticar isso aqui, é que você não pode falar para ninguém, o teu jejum tem que ser secreto. Teu jejum tem que ser só você com Deus, ou você seu esposo, enfim, mas tem que ser uma coisa sigilosa, tá bom? Você não pode ficar falando que está jejuando e que vai jejuar. Daí o ensinamento do Senhor Jesus para nós, a igreja, para colocar em prática. Eu também gostaria de falar sobre outros que colocaram isso em prática. Por exemplo, Joel convoca o povo para santificar um jejum, Joel 1,14. Também Joel 2,15 ele repete, tá? Para que o povo santificasse ao Senhor com jejum. Também Davi tinha essa prática, Davi jejuava muito, mas muito. Salmo 109, no Salmo 109, versículo 24, você encontra Davi ali, a sua carne emagrecia, ele emagrecia de tanto jejuar a Deus, de buscar a Deus, para Deus dar vitória a ele, para Deus trazer resposta para ele, para Deus fortalecer e sustentar ele na palma da mão do Senhor. Então Davi ele tinha essa coisa gloriosa do jejum, de buscar Deus em jejum, e ele tinha muita resposta, muita vitória. Então ele descobriu que no jejum e na oração valia a pena ele pagar o preço diante do Senhor, tá? Então Davi, ele também era um homem de jejum e de oração. Josafá, quando teve aquela notícia, ele foi buscar o Senhor e mandou apregoar o jejum. A Bíblia diz que saiu o pregão, ou seja, apregoar o jejum ia sair espalhando. E saiu então alguém espalhando a notícia para todo o povo de Judá, que todos deveriam jejuar perante o Senhor e se humilhar perante o Senhor. E aí eles começaram a buscar o Senhor em oração e jejum, e jejuando perante o Senhor enviou o profeta para dizer para o rei e para o povo que a peleja não era do rei nem do povo, mas sim a peleja era de Deus e a vitória estava garantida. Olha que coisa gloriosa, o resultado que um jejum com a oração traz para as nossas vidas, como trouxe para o rei Josafá naquele momento tão crítico da sua vida, tá bom? Nós vamos aqui então caminhar mais um pouquinho. Nós vamos caminhar aqui sobre esse assunto do jejum. Nós vamos caminhar aqui fazendo uma reflexão. Antes de fazer essa reflexão, eu quero dizer também nesse ensinamento que não é uma ordem imperativa. O jejum, escute, o jejum não é uma ordem imperativa, tá? É um ensinamento a ser colocado em prática pelo Senhor Jesus, tá bom? Ele não deu uma ordem imperativa. Por exemplo, o id é uma ordem imperativa, a ceia é uma ordem imperativa, o batismo é uma ordem imperativa, o evangelismo é uma ordem imperativa, mas na questão do jejum é uma prática, você escolhe jejuar ou não. Sim, mas é muito bom você colocar isso em prática, você vai crescer muito espiritualmente, vai trazer muito resultado para a sua vida. Reflexão, você está jejuando? Lembre-se, o jejum pode ser parcial ou total. O importante é jejuar conforme a orientação das escrituras sagradas, certo? Nós encontramos também nas escrituras sagradas, irmãos, relatos de que Paulo tinha essa prática em 2 Coríntios 6,5. A igreja também primitiva, ela também colocou o jejum em prática. A igreja primitiva só vivia jejuando, servindo ao Senhor, coração jejum. Nós encontramos também Ana, profetisa, que não saía do templo, estava sempre jejuando perante o Senhor. Entendeu? Então você vê que o jejum ele está permeado na palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo.
entendeu? Servos de Deus colocando esse ensinamento do jejum em prática e usando essa arma poderosa e tendo grandes resultados perante o Senhor. Isso é coisa tremenda, irmão. Isso é coisa tremenda, meu irmão. Veja aí. Então, Paulo, ele tinha essa prática e colocava isso em prática. Também nós encontramos a igreja primitiva colocando isso em prática, né? O jejum significa abster-se por um período de tempo, abster-se de alimentos, da água, do comer, do beber, também do sexo, para quem é casado, do sexo, entendeu? E de outras coisas, da internet, de ficar calado, de não falar durante um período, enfim. Então, você pode aí colocar alguns propósitos, mas o propósito é você não comer, não beber, quem é casado, se separar da esposa por um período de tempo, tá? Nós vamos aqui avançar e eu quero terminar então esse maravilhoso estudo com você da Palavra de Deus nessa oportunidade. Eu quero falar sobre os propósitos que a Palavra de Deus nos mostra, os propósitos do jejum no Velho Testamento. Primeiro, nós encontramos consagração, né, que hoje a Assembleia de Deus faz, a consagração em outras igrejas, né, já tinha lá no Velho Testamento, mas essa consagração era o voto do nazireado. O voto do nazireado envolvia a abstinência, ou seja, o jejum, número 6, versículo 3 e 4. Segundo, arrependimento de seus pecados. 1 Samuel 7,6 e Neemias 9,11 nós encontramos o jejum de arrependimento. Terceiro, luto. Davi jejua em expressão de dor pela vida de Saul, pela morte de Saul, pela morte de Jonatas e depois pela morte de Abner, tá? 2 Samuel 1,12 e 3,25, ou seja, 35, melhor dizendo. 4. Aflições. Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba. 2 Samuel 12, 16, 23. O Senhor levou a criança, aí Davi parou de jejuar. Quinto, Josafá apregoou um jejum quando estava sob ameaças inimigas. Olha aí, quando ele estava debaixo de ameaças inimigas, ele correu para o jejum, já falamos sobre isso, 2 Crônica 23, ele obteve grande vitória. 6. Esdras buscou proteção, né? Esdras naquela caminhada, na leva para levar os judeus, né, ali as coisas, as crianças, as mulheres, os animais. Então Esdras pediu proteção a Deus, não foi ao rei, foi ao rei dos reis, através da oração do jejum. Esdras 8, 21, 23, olha só, irmão. 7. Em situação de enfermidade. Olha que coisa gloriosa que eu encontrei na Bíblia, talvez você não sabia, vou te passar. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, tá? Aqui é uma intercessão. Pessoas estavam enfermas, Davi se colocava na dor daquelas pessoas. Davi era tremendo, né? Jejuava para que Deus curasse essas pessoas que ele amava, que ele gostava. Salmo 35, versículo 13, se encontra lá. E Davi ficava até meio triste, porque parecia que Deus não estava respondendo às suas orações. Depois você estuda lá o Salmo 35. 8 ponto. Oitavo propósito. A intercessão de Daniel, orando pelo povo e pela cidade de Jerusalém, a sua cidade. Daniel 9, versículo 3 a 5. Agora, no Novo Testamento, para a gente encerrar, entendeu? E fechar com chave de ouro, e você dando glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Eu quero que você se desperte, eu quero que o Espírito Santo te fortaleça, que você volte a jejuar e que você que não jejua comece a colocar em prática o ensinamento de Mateus 6, 16, 17 e 18. Bom, no Novo Testamento, tá? Primeiro propósito, para vencer a tentação e a batalha espiritual. Mateus 4, Lucas 4, ensinamento ali, o exemplo do Senhor Jesus, e Mateus 17, 21, essa casta de demônio só sai pelo jejum e pela oração. 2,
estar com o Senhor, em comunhão com o Senhor, jejuar para estar em comunhão com o Senhor. Lucas 2,37 fala de Ana, a profetisa, que ficava todos os dias no templo, servindo ao Senhor. Ela era apaixonada pelo templo, ela era apaixonada em estar em comunhão com o Senhor, estar ouvindo a voz do Senhor. 3, para o serviço, jejuar para o serviço do Senhor na igreja. Atos 13, versículo 2. A igreja primitiva de Antioquia, os anciões, os profetas, os doutores, os servos de Deus jejuavam e oravam, serviam o Senhor com jejum e oração. Por último, quarto, para ordenar pessoas para a obra do ministério, para a obra do Senhor. Enfim, está aí, glória a Deus, esse ensinamento glorioso que a palavra de Deus nos ensina sobre o jejum. A igreja nos dias atuais, mais do que nunca, precisa jejuar, ser convocado a igreja para jejuar e para orar. Você que não tem ido para as consagrações, busque as consagrações para estar diante do Senhor, perante o Senhor, servindo a Ele com jejum no coração. Você vai ver como é que a tua vida vai deslanchar, a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, como é que você vai obter grandes resultados, tá bom? Para finalizar, Isaías 58, nós vamos ler Isaías 58 para finalizar. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês Isaías 58. Isaías 58 diz assim: clame em alta voz, não detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram, cada dia tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debate jejuas e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um jugo e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo nu os cubra, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz, olha aí, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender no dedo e o falar vaidade. Vou parar por aqui. Então ele está falando o seguinte: busque a mim, mas de uma forma correta. Entra na minha presença com jejum, coração, tá? Mas também faça o que tem que ser feito, seja humilde, ame, perdoe, faça o bem, tenha um coração limpo na minha presença, porque essa que é a verdadeira adoração, tá? Muita gente passa fome, deixa de comer, de beber, tomar o café, de fazer um bocado de coisa achando que está jejuando. Não está. O jejum é coisa séria, a palavra de Deus nos ensina. Estuda mais sobre aqui Isaías 58, tá certo? Porque aquele que jejua corretamente, como o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus 6, obtém grandes resposta. A cura brota, a luz resplandece, as coisas acontecem, os caminhos são desembaraçados, as portas se abrem, os inimigos são lançados por terra, enfim, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê graça para você jejuar e para você estar em jejum e oração, tá bom? Se inscreva no canal Pastor Sandro Gomes,
com 2 S no final, Gomes com 2 S no final. Você envie sua sugestão, acione lá o sino e dê ali o teu like ali e continue interagindo conosco, tá bom? Até a próxima, em nome do Senhor e shalom.